Bom dia a vocês que estão nos assistindo aí em casa. Estamos aqui com mais uma reunião da CEMAG, da Confederação Municipal das Associações de Moradores do Guarujá, com os pré-candidatos a prefeito. Estamos aqui hoje recebendo Rafael Vicello, do PP, nosso 12º convidado. E eu gostaria de cumprimentar nossos colegas de bancada aqui, Pastor Ricardo, presidente da Vila Júlia, que é nosso presidente também da CEMAG, presidente licenciado. Muito obrigado, pastor, por estar aqui. Márcio Luz, presidente da Associação do Paicará. Muito obrigado, Márcio, pela presença. Obrigado pelo Márcio Luz. Márcio Luz, né? Traz luz ao ambiente. Estamos com o Barba, presidente da Vila Zilda, também da CEMAG, nosso diretor também, membro da executiva da CEMAG. E lembrando que a Confederação das Associações de Moradores compõe mais de 40 associações e nós aqui estamos representando o coletivo, né? Não caberia todo mundo no estúdio, né, pastor? Não tem como, né, Rubens? Não dá, né? Mas vamos lá, vamos ao nosso 12º convidado. Estamos aqui com Rafael Vicello, vereador da cidade, pré-candidato a prefeito pelo PP. E, Rafael, gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, dos caminhos que você percorreu até esse momento aqui da sua pré-candidatura. A palavra está contigo. Obrigado, Rubens. Cumprimentá-los aqui. Cumprimentar o Rubens em nome de toda a diretoria da CEMAG. É um prazer estar aqui. Meu amigo pastor Ricardo, Márcio, militante da juventude comigo, o Barba também, já fomos candidatos juntos. Então, é um prazer a gente poder falar um pouquinho aqui da minha vida, da minha trajetória e da política do Guarujá. Então, na verdade, o que acontece? Eu sou neto de um ex-prefeito aqui na cidade. Meu avô foi prefeito em 73. Minha mãe é filha do Rafael Vicello. Meu avô não conseguiu encaminhar ninguém, porque são 3 filhas, 3 mulheres. E o mosquitinho pegou justamente o neto mais novo. Eu sou apaixonado, eu gosto do que eu faço. Eu fiquei na cidade para estudar, não quis sair daqui. Fiz turismo, sou formado em turismo, casei aqui, crio minha família aqui. Eu sou filho dessa terra legítimo, né? Nascido e criado aqui no Guarujá. E, embora seja neto de um ex-prefeito, eu demorei 12 anos para ser vereador. Eu fui em 2004, tivemos a oportunidade de ser candidato pela primeira vez, mas 12 anos depois eu consegui obter o primeiro êxito em 2016. Então, mas esse tempo todo, passei por um momento de maturação, de maturidade, acho que precisa aprender, é o tempo de Deus para tudo, eu tive que entender o tempo dele. Em 2016 tive 2.123 votos, fui o 12º eleito aqui no município e, na sequência, em 2020, fui o 5º mais votado com 3.763. Só que eu sempre deixei muito claro que eu não ficaria muito tempo na Câmara. A minha opinião, a opinião minha, enquanto tiver bom para os seus, para o seu grupo, para as pessoas que estão à sua volta, é porque está errado. Enquanto não for bom para todos, é porque não está sendo da forma como deveria ser. Então, deixei bem claro que eu ficaria 2 mandatos, caso fosse reeleito, e na sequência já viria pré-candidato a prefeito, é exatamente por esse motivo que eu estou aqui nesse momento. Muito bem, muito bem. Olha, e seu nome é um nome fortíssimo, viu? Porque o seu avô... ele deixou um legado na cidade, né, Márcio? A gente estava até aqui conversando nos bastidores, falando sobre documentos, que o Márcio fez um resgate histórico aqui de documentos da década de 60, né, Márcio? 64, onde o Rafael Vicello, que é o vô do pré-candidato aqui, levou o título de utilidade pública, né, para sair do Paicará. A avenida na Vila Edna, né? Chama, né, Barba? Você que é da região. Prefeito Rafael Vicello, olha só. Moro lá. Isso já traz uma coisa forte, né, para quem está na região. E, enfim, vou passar aqui a palavra para o Márcio, que sempre é o nosso primeiro a fazer o bate-papo, a troca de ideias aqui, para a sua intervenção. Você está com a palavra, Márcio. Bom dia a todos que nos assistem, bom dia aos companheiros aqui da CEMAG, bom dia, Rafael. Rafael, eu consegui, a gente mostrava aqui nos bastidores, com o Chiquinho, que é irmão do Demitrio, Chiquinho Triunfo. Ele nos forneceu vários documentos antigos da nossa sede e eu estou aqui com o título de utilidade pública da Sociedade do Paicará, né, um título de 1973. Foi um documento muito importante, porque tornou a nossa entidade, a Sociedade do Paicará, uma entidade de utilidade pública, que já vem lutando. Acho que quase tudo que rolou em Vicente de Carvalho, principalmente no Paicará,
aparelhos comunitários, ruas asfaltadas, iluminação, muita coisa foi fruto dos debates, das discussões e das reivindicações da Associação de Moradores. E eu percebo que naquela época os prefeitos, os vereadores, as associações de bairro eram muito ligadas, interligadas um com os outros. Hoje a gente já não vê essa ligação, principalmente os 2 últimos mandatos de prefeito. As associações de bairro, nós não tivemos o papel que nós gostaríamos de ter, de participação efetiva nas decisões da cidade. No primeiro ano do governo Suma, a gente ainda participou bastante, a gente contribuiu com muitas ideias, contribuiu com muita reivindicação, né, Bárbara? Não é à toa que o prefeito teve uma aprovação de 112 mil votos, foi eleito quase que por aclamação, né, um plebiscito praticamente. Mas nesse segundo mandato, além da questão da pandemia, teve várias outras questões que afastaram o governo da gente, né? E a gente vê que o governo está patinando aí, cheio de problemas, com uma rejeição enorme, com uma série de dificuldades. Você é um crítico desse governo, a gente percebe pela atuação na Câmara. Eu queria que você falasse um pouco dessa tua relação com o atual governo. Você que está lá na Câmara, naquela trincheira que é o Parlamento, o espaço do povo, e você é as poucas vozes que está lá defendendo os interesses da população sem ter medo de falar a verdade sobre esse atual governo. Eu queria que você falasse um pouco. Márcio, na verdade, para você cobrar, você tem que dar exemplo. Não é o que a gente vê nesse atual governo. Para você cobrar as pessoas que estão abaixo, para você ter moral para criticar, você tem que dar exemplo. Eu não sou contra a Câmara, não sou oposição à Câmara, eu sou oposição ao governo. A Câmara são 16 vereadores que pensam diferente de mim. E eu tenho que respeitar a opinião de cada um deles. Se tem projeto que eu voto a favor, eles votam contra, tem projeto que eu voto contra, eles votam a favor, e é a democracia, como o Rubens citou aqui. Eu entendo que a gente só consegue fazer uma cidade melhor se a gente escutar os segmentos. Eu sempre fiz isso. Sempre que eu tive a oportunidade, eu chamei alguns segmentos para conversar, falei, antes de eu entrar na briga, eu preciso ouvir o que vocês têm para falar, para a gente poder trabalhar no que é necessário. Hoje, o Guarujá, por exemplo, não dá para inventar roda mais, Márcio. A gente vem ao longo de 30 anos, mais ou menos, com a cidade desgastada. A população não quer mais saber de política. A população não quer mais participar porque está descrente de política e de político. Então, nesse momento, a gente não precisa inventar roda. A gente precisa conversar com todas as entidades, conversar com todos os segmentos da sociedade para fazer o que é necessário. A gente só fazendo o que é necessário, acredito que a gente consegue fazer essa engrenagem voltar a girar e o Guarujá voltar a ser o mínimo da cidade que a gente espera. Então você pode ter certeza que isso é uma pauta extremamente importante. Muitas pessoas vão procurar a gente, mas Rafael, eu tenho umas reivindicações. Quando você tem uma associação, a associação ela traz força. A associação ela traz voz. Veja uma pessoa brigando sozinha e veja uma associação brigando, como é diferente. Então é importante até porque a gente precisa dessa representatividade. Nós somos 17 vereadores. Hoje, 19 na próxima legislatura. Se cada vereador abraçar um bairro, como é que a gente fica com o restante? Então as associações são importantes para que a gente possa entender todos os segmentos e atacar onde justamente é necessário. Obrigado, Rafael. Antes de devolver para o Rubens, eu não tive a oportunidade de conhecer o teu avô. Então, em nome da Sociedade Amigo do Paicará, eu queria agradecer o título de utilidade pública a você, que é o herdeiro político do Rafael Vitiello. Os mais antigos comentam, falam que foi um ótimo prefeito aqui para a nossa cidade. Um prefeito que ajudou muito a desenvolver, né? E tanto que é lembrado com nome de rua, é sempre lembrado como um exemplo de conduta, de ter sido um cara que ajudou no desenvolvimento da cidade. Né? Então, eu queria, em nome da Sociedade do Paicará, agradecer pelo título de utilidade pública. Um documento. Eu queria também que você comentasse, a gente falava aqui nos bastidores, sobre a dificuldade hoje de se conseguir um título como esse. Aí o pastor Ricardo pode depois falar um pouco mais, a briga que foi para a gente estar conseguindo o título de utilidade pública da CEMAG. Nós contribuímos tanto com a nossa cidade, inclusive essa roda de bate-papos que a gente está fazendo aqui, é um serviço de utilidade pública. O que nós pretendemos com essas reuniões da CEMAG é apresentar os candidatos para a sociedade, os pré-candidatos, né, os prefeituráveis. Porque muita gente que está em casa sabe, não tem participação do bastidor político, quem que vai vir candidato a prefeito, quem são as lideranças que estão se propondo. E nós fizemos essa parceria com a ISTV, quero agradecer o Cláudio e toda a equipe dele que fez essa parceria com a gente, que possibilitou hoje a gente estar entrando na casa das pessoas,
apresentando vocês que são personagens que precisam ser apresentados para as pessoas conhecerem e escolher, fazer a melhor escolha na hora do voto. Né? Então eu queria agradecer a ISTV e agradecer você por esse tipo de público. Eu queria que você falasse também sobre essa dificuldade que a gente encontra. É a Câmara quem aprova o título de utilidade pública, né? Mas o prefeito também poderia fazer se quisesse, né? Na verdade, pode fazer, pode vir de lá, mas a Câmara aprova, a gente faz o projeto com toda a documentação. Pode ser que demore um pouco por conta da documentação, para analisar documento por documento, mas assim, não é uma coisa tão difícil de se fazer, não. Então isso depende de governo para governo. A gente faz a nossa parte, o governo tem que dar celeridade, porque é extremamente importante que as entidades tenham o título de utilidade pública para que possam conquistar alguns espaços dentro, né, da sociedade, vamos dizer assim, para poder buscar melhorias, buscar expandir a entidade. Então é extremamente importante que tenha utilidade pública. A gente aprova, mas depende muito do governo. Não é difícil resolver. Isso aí. Muito bem. Vou passar a palavra aqui para o Barba, nosso representante lá. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o nosso conselheiro, né, pastor Ricardo, que esteve ausente, mas agora está de volta. É um prazer ter aqui. O Rubens aqui, que conduz a nossa roda de conversa. Rafael, um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Márcio do Pai Cará. Cumprimentar aqui o Pupuca, a equipe que acompanha o Rafael Vitiello aqui. Cumprimentar o pessoal que não aparece aqui dos bastidores, da comissão aqui que conduz o programa aqui da ISTV. Parabéns a um grande número de pessoas aí nos bastidores, né, para que esse programa chegue aí na sua casa com qualidade. Agradecer você que nos assiste, né, para ter essa oportunidade de conhecer todos os pré-candidatos. E voltando aqui ao Vitiello, a Vila Zilda, Vila Natel Parque da Montanha, a avenida principal, a antiga Avenida Brasil, hoje se chama Prefeito Rafael Vitiello. Eu moro lá, meus filhos moram lá, né? A gente tem residência lá na avenida há muitos anos já. E, Rafael, o que eu queria falar para você é o seguinte: a gente tem visto aí nesse momento político muita gente se perdendo no discurso. É como você falou, né? Você já vem há algum tempo se colocando como pré-candidato a prefeito, vem fazendo um trabalho. Algumas pessoas te levam como candidato do centro, eu não vejo assim, vejo seu nome na periferia. Alguns amigos meus na região da Cachoeira, aquela região, comenta lá assim do seu nome, né? E esse discurso fácil de se fazer em determinados momentos da nossa política, o eleitor que nos assiste agora sabe quem está fazendo. Sim. Você vem fazendo um discurso, mantendo uma postura, mantendo um caminho, na minha opinião, coerente com a sua fala, né? Quem vê você na Câmara, um cara tranquilo, um cara ponderado. Você acha que é formado em turismo, né? Sim. E eu queria que você falasse disso, cara, da sua ideia, dando tudo certo, você chegando lá em 2025 como prefeito dessa cidade, né? Hoje você é um pré-candidato a prefeito. Eu gostaria de ouvir você, pensar com você, como você analisa a questão do turismo no Guarujá. Barba, primeiramente vou começar do início da sua fala. Na verdade, o meu início na política sempre foi muito com o pé no chão, com muita tranquilidade. Eu deixo muito claro em todos os lugares que eu vou que não adianta eu ficar olhando a grama do vizinho, eu tenho que construir o meu gramado, o meu jardim. Né? Não é desconstruindo os outros que eu vou crescer. Eu nunca vi ninguém crescer tentando destruir alguém. Eu nunca vi. Isso está na Bíblia. É verdade. Eu nunca vi ninguém fazer isso. E foi o que eu fiz. Esses 2 mandatos, sempre entrei no gabinete de todos os vereadores. Eu cumprimento desde do porteiro até o último funcionário, até chegar no meu gabinete. E é por educação da minha mãe, do meu pai, é a educação que eu tive. Humildade, princípio e caráter. Você não vai sair daqui da porta e falar assim, olha, amanhã eu vou ter princípio, vou ter humildade, vou ter caráter. Não, ou é seu ou não é seu. E eu demonstrei ao longo desse meu tempo na Câmara Municipal e na política, que eu tenho esses 3 pré-requisitos. E talvez eu esteja conquistando tudo isso, que eu acredito que é muito, eu tenho muito ainda a conquistar, mas pela forma como eu fiz política. Tem muita gente que no passado não esteve comigo, não teve oportunidade, mas eu não fui para cima, eu não briguei, eu não fui tentar atropelar a pessoa. A pessoa naturalmente foi, caramba, você esperou o tempo. Eu espero o tempo certo para que as coisas aconteçam. Questão da Vila Zilda. A Vila Zilda ela foi criada na época quando meu avô tirou o Morro da Glória.
e nós fizemos a inauguração da Avenida Rafael Vitiello. Quem deu a Avenida Brasil, quem deu a Avenida Rafael Vitiello o nome foi o ex-vereador Nenck, Marinaldo Nenck Simões. E aí, na reinauguração agora, que eu fui lá e o prefeito tinha falado assim, você que vai falar sobre a avenida. Eu fui contar a história da Vila Zilda. Tem muita gente que não sabe nem a história do bairro onde vive, não sabe a história da cidade onde vive. Então, a Vila Zilda ela aconteceu por conta... Meu avô tirou as pessoas do Morro da Glória, que já tinha uma possibilidade de queda do morro por conta de fortes chuvas. Meu avô trabalhava com isso naquela época. E aí foi um desafio, tinha muita gente que estava contra, queria brigar com ele e tal, desestabilizar o governo. E na época o governador Laudo Natel, que estava no governo do estado de São Paulo, a esposa dele, Zilda Natel, liberou um terreno que pertencia ao Estado, que era uma gleba do Estado, para que fosse instalada a Vila Zilda Natel. Meu avô tirou o pessoal do Morro da Glória e a Vila Zilda foi criada através do ex-governador Laudo Natel com meu avô Rafael Vitiello. E, Barba, eu vejo a política de uma forma super tranquila de se fazer. Eu acho que a gente, falei agora há pouco, a gente tenta inventar roda. A gente não precisa inventar roda. Nós, vereadores ali na Câmara, nós temos hoje emendas impositivas. Nós provamos para as pessoas que, fazendo o dinheiro chegar onde é necessário, a engrenagem funciona. Quando eu virei oposição ao governo, o que eu fiz? Eu peguei a minha cabeça e falei, eu preciso fazer política usando as minhas emendas impositivas. De que forma? Dando oportunidade para os jovens, dando oportunidade para as mulheres, dando oportunidade para as pessoas que precisam. E essa questão de vereador de centro é porque não pode falar que eu sou corrupto. Quando você tenta desconstruir alguém, você vai falar qualquer coisa. O Rafael é de centro. Agora vejam onde eu ando, com quem eu ando, o meu trabalho é todo dentro dos bairros. Eu tenho projeto com mulheres dentro do Cantagalo. Eu tenho de balé, de dança com crianças na Barreira do João Guarda. O projeto do Mestre Sombrinha, da capoeira, ali no Monteiro. Eu fui o primeiro vereador a botar dinheiro, depois desses anos todos, quase 40 anos que ele está na mesma rua. Então, assim, a gente complica a política. A gente complica a política. A gente precisa facilitar para mostrar para as pessoas que a gente tem dinheiro, que a gente arrecada muito, mas, infelizmente, pessoas mal intencionadas acabam não fazendo bom uso de dinheiro e o dinheiro não chega onde é necessário. Por isso que o Guarujá está nessa situação. Queria que você falasse um pouquinho do turismo em relação a isso. Então, Barba, eu tenho diversos projetos voltados ao turismo. Recentemente eu fiz até uma solicitação para quem tivesse um passeio turístico para o Itapema. Eu acho que o maior pecado do Guarujá é deixar o Itapema largado. Os últimos prefeitos, quase todos, se elegeram no Itapema, mas ninguém voltou lá para poder fazer o que era necessário, as intervenções necessárias. Por que eu falo isso? Tem um passeio turístico na Orla da Praia, aquele ônibus vermelhinho. Faz para o Itapema. Mostra que nós temos um porto em desenvolvimento. Mostra que nós vamos ter um aeroporto oriundo de uma base aérea militar. Nós já tivemos o maior comércio da Baixada Santista. Hoje nós somos o 4º comércio. Quantas lojas estão se fechando? Nós temos lá um monumento histórico que é a minha paixão, que é o Farol. Maravilhoso. Então nós temos o que oferecer. Só que, infelizmente, nós não temos pessoas que, de fato, fazem com que o turismo se desenvolva. Mas o turismo a gente precisa restabelecer a base, Barba, como a saúde, como a educação, como a segurança pública. Se a gente não começar a entender quem é o turista que a gente quer, a forma que a gente vai fazer turismo, a gente nunca vai sair do lugar. A gente tem dificuldade de entrar um ônibus na cidade, a gente não tem local para o ônibus estacionar, aí fica uma guerra com estacionamentos. Muitos estacionamentos corretos e muitos clandestinos. Sim. E muitos clandestinos. O Guarujá não pode ter bagunça, porque senão a gente nunca vai... Hoje o Guarujá precisa de ordem pública. Para a gente restabelecer tudo que nós falamos, ordem pública. E passa por essa questão que eu estou falando. Pátio de caminhões também não tem, né? Oi? Pátio para caminhões, né? O pátio para caminhões, ele, mais uma vez, ele está sendo cogitado para que saia, já estão mexendo no terreno, pode ser que em breve isso aconteça. O que falo, não dá para a gente tentar punir os caminhoneiros, sendo que a gente não tem espaço para onde eles deixarem. Isso aí. Eu dou exemplo quando eu vou em reuniões, já volto no turismo, Barba. Quando eu dou exemplo em algumas reuniões que eu vou, você tem um carro 0 km, ou é teu patrimônio, você vai deixar o seu carro 3, 4 quadras à frente? Não. Claro que não, porque pode ser que venha, tem uma batida, um furto, você vai querer deixar na frente da sua casa.
os caminhoneiros fazem a mesma coisa. Oferece um pátio para eles, primeiro a gente dá oportunidade, a gente educa, depois a gente pune. Sim. Se em algum momento ele infringir a lei com o pátio já funcionando, a gente pode cobrar. Mas até então, pastor, a gente não pode fazer isso. E em relação ao turismo, a gente hoje, Barba, não oferece uma infraestrutura mínima. Sequer a gente tem banheiro e chuveiro para receber o turista. Quem faz o receptivo aqui hoje são os hotéis e pousadas. Primeira oportunidade que tiveram aí no governo municipal foi acabar com a isenção de quem justamente atraía o turista para a cidade. Nós não temos uma agência de receptivo aqui para fazer todo esse trabalho. A gente não vende o Guarujá para outras cidades. Se você sair aqui na Rio Santos, você vai ver outdoor, conheça Maceió. Você vai em Maceió, eles estão com outdoor lá, conhece o Guarujá? Então a gente precisa promover, a gente precisa criar equipamentos, a gente precisa fazer com que o turista venha para cá, ele tenha o que fazer e ele seja bem acolhido, mas que ele tenha segurança, que ele tenha aonde ser socorrido quando houver saúde e que ele possa ter um mínimo de entretenimento para ele fazer aqui na cidade. Hoje a gente tem que restabelecer tudo isso para a gente voltar a ter um turismo de qualidade que gere emprego e renda para a população. É isso aí. Muito bem. Pastor? Vamos lá, né? Obrigado, Rafael, por estar presente aqui hoje, né? Agradecendo a sua participação. Obrigado também a todo o público que está assistindo a gente aí. Se não me engano, é que já chegaram a medir mais de 70 mil pessoas assistindo essa entrevista. Entrevista não, como diz o Márcio, bate-papo. Nossa roda de conversa, nosso bate-papo, entre né, amigos, Márcio? é bate-papo. Entre amigos, né? E aí, você falou uma coisa interessante na família, na sua família, Rafael, que 3 mulheres, exemplo. Você tem 3 irmãs, 3 mulheres? Como que é? O meu avô teve 3 filhas. 3 filhas. 3 filhas. Só que politicamente só você que acabou. Só eu sou o mais novo da família. Como você sente essa questão da política para mulheres? Analisa aí. Por que essa dificuldade de mulher ingressar na política, participar da política? Você tem a visão específica de mudar esse quadro político com mulheres na cidade? Eu vou te perguntar que eu já respondi uma vez. Tá bom? A questão social do Guarujá. Eu fiquei no Conselho Tutelar durante 8 anos, sou pastor de igreja, e a gente vê as demandas sociais gritantes. O Rubens sempre bate nesse ponto também dos bolsões de pobreza. E eu sinto no Guarujá, eu nasci no Guarujá, tenho 49 anos, e eu sinto que a gente está empobrecendo. Cada ano que passa, o Guarujá empobrece. A renda do poder público, ela só aumenta. Sim. São quase 3 bilhões de reais. Esse ano, 2,3. Quase 3 bilhões de reais. Então, o problema não é dinheiro. Na minha opinião, seria gestão. Então, por que essa dificuldade de dar valor para as pessoas, empoderar as pessoas no Guarujá, na questão social e principalmente, me desculpe falar, a questão da nossa origem, da nossa... Exemplo, eu tenho dificuldades, não que eu sou preconceituoso comigo mesmo, mas eu sinto que há uma política desfavorável para quem é simples, para quem é pobre, para quem não terminou o ensino médio, para quem não terminou o primeiro grau, e não porque não quer. Para a pessoa que mora na palafita, para quem mora nos morros, não há um projeto de política para acabar com essa questão, ou erradicar a questão da pobreza, das áreas mais vulneráveis do Guarujá, né? Desculpa, eu acho que embolei aqui um pouquinho. Mas eu já sei onde começar. E para quem é negro, justamente, né? Bom, você falou primeiro da minha família e como eu vejo para as mulheres. No início desse processo que eu estou, há mais ou menos 1 ano e meio que eu estou engajado na pré-campanha, na pré-candidatura, o meu sonho era fazer um partido só de mulheres. Ninguém nunca pensou nisso, né? É verdade. Por que a gente não consegue fazer um partido só de mulheres? E quando nós vamos falar com as mulheres, é difícil quem queira participar. É muito complicado. E aí eu questiono justamente as mulheres. Por quê? Por que as mulheres não elegem mulheres? Mais da metade da população do Guarujá é feminina. São mulheres. Então a gente tem essa dificuldade. Eu queria ter 30% de homens e um partido com 70% de mulheres. Mas infelizmente a gente ainda vê essa resistência de mulheres querendo participar da política. A gente precisa talvez criar alguns movimentos, né, na cidade ao longo dos mandatos para inserir essas pessoas. Levar a política para a escola, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem para levar para esse conhecimento. A política é a mesma ferramenta que ela constrói e ela destrói. E o jovem, a criança, precisa saber dentro da escola. Pô, nós fizemos parte do movimento jovem aqui do município. Na nossa época, a gente parecia peixe fora d'água, porque ninguém queria participar. Nenhum jovem queria participar. Ah, o Conselho do Jovem. Não, deixa lá, dá uma salinha para eles lá, eles vão ficar ali encostadinho e existe o Conselho do Jovem. Pô, não é isso que a gente precisa. A gente precisa ter um pouquinho de valorização. Falar, não, a gente precisa do jovem. A gente precisa escutar o jovem, qual a necessidade dele. Eu tomei um soco no estômago um dia que eu fui numa escola no Morrinhos. Quando eu perguntei para uma garota, eu falei assim, ela tinha 15 anos. Eu falei, quantos anos você tem? Ela falou, 14 anos. Eu falei, o que você pensa do Guarujá daqui para frente? O que você vê, o que você vislumbra para o Guarujá? Ela falou, nada.
daqui a pouquinho eu vou embora, não tem nada para fazer aqui, eu não quero ficar aqui. Isso para mim foi um soco no estômago. 14 anos. Porque justamente, aí eu vou entrar nessa outra questão, a gente não dá oportunidade, pastor. Sim. O social, né, essa barreira social que nós temos, ela é invisível, mas ela acontece. É real. Ela é real. Veio o que foi falado aqui, pô, o Rafael é um pré-julgamento de situações ou de pessoas sem sequer você conhecer. Eu talvez atue mais diretamente em comunidade do que muita gente da própria comunidade. Isso é verdade. Então, assim, a gente precisa levar essas políticas públicas gerando oportunidade. Quantas creches foram construídas nesses últimos anos? Quantas escolas foram construídas nesses últimos anos? Quantas unidades de saúde foram construídas nesses anos? Quantas escolas técnicas foram construídas esses anos? Se a gente não começar com a base, voltar da formação, né, que o maior número de evasão escolar é no ensino médio. Por quê? O jovem ou a jovem, o que ela faz? Chega num determinado momento, ela precisa trabalhar para sustentar a casa. Sim. E ela não tem oportunidade de fazer uma faculdade porque ela não tem dinheiro para custear uma faculdade particular. Por que a gente já não tem uma FATEC aqui? São Vicente está abrindo, que é menor do que a gente. Por que a gente não tem aqui ainda um SENAC? Eu fui tentar buscar por que a gente não tem um SENAC, só precisa de um terreno. Por que a gente não tem um SENAI? É só um terreno. Então, assim, hoje, as ferramentas que funcionam para a gente gerar oportunidade, para a gente sair dessa inércia que a gente está do social, a gente precisa gerar oportunidade, emprego e renda. Né? Hoje, só quem forma, 1º de maio. Ao longo de 3 anos, estavam tentando fechar o 1º de maio. E a gente brigando para que isso não acontecesse. Bom, se funciona, vamos expandir ao invés de fechar. É verdade, com certeza. A ETEC também, daqui a pouco ela está inflada. Só tem ela. Só tem ela. Entende? E outra coisa, as grandes ferramentas que nós tínhamos, Fundo Social, Secretaria de Assistência Social, hoje estão engessadas. Há muitos anos, a gente não tem um fundo social ativo. Sabe quem está fazendo assistência social hoje no município? As igrejas, as entidades. Quem está fazendo são esses segmentos. Para você ver a importância que esses braços têm para a sociedade. Se esses braços são importantes, vamos trazer e vamos de fato chegar nos mais necessitados, dar um pouco mais de oportunidade, vamos dar um pouquinho mais de dignidade para essas pessoas que estão na ponta. Ô, Rafael, você tem 34 anos, é isso? 42. 42 anos. De repente na televisão está parecendo que eu estou mais novinho, 42 anos. Você é o mais jovem dos que estão se apresentando aqui com a gente, 42 anos. 42 anos. Você quando foi eleito, você tinha quantos anos, mais ou menos? 8 anos atrás, 33 anos. 33, é isso. 33 anos. Então, o Rafael já é um cara que já vem do movimento jovem da cidade, já vem participando das coisas. E é legal essa tua preocupação com a juventude, porque se a gente observar, quem mais sofre com os problemas que a cidade possui são os jovens. Sim. O jovem da periferia hoje, envolvido com droga, com crime, as garotas, enfim. Toda a parte de juventude aqui na cidade, eu vejo que o único programa social que tem, o único projeto, políticas públicas que o Rubens sempre fala, políticas públicas, só o passe livre para os estudantes. Tirando o passe livre, eu não vejo praticamente mais nada para a juventude. A juventude quer se divertir, não pode. Durante um tempo atrás aí era perseguida pela polícia com tiro, porrada e bomba, quando tentava fazer os chamados pistões, porque a juventude precisa se divertir. Sim. Nós não temos... Agora o Barba estava colocando para a gente a questão do festejo junino, não temos espaço com cantores, com shows, para a juventude poder ir assistir, se divertir. Então o jovem acaba fazendo lá no fundão da Vila Edna, em cima dos morros, no Guaiúba, fica fazendo no Perequê, fica fazendo esses eventos para eles, porque o poder público não cria condições de cultura, de esporte, de lazer para a juventude. O pouco que tem, principalmente na área do esporte, é o que as entidades fazem, como o Barba faz o tênis de mesa lá no Promify, né, na entidade dele. Então você é um cara que eu acredito que se chegar a atingir os seus objetivos de ser eleito prefeito, e a gente deseja muito isso, que você atinja seus objetivos, você vai ter um olhar voltado para a juventude. Eu acredito por ser, inclusive, um dos mais jovens, um dos que está mais próximo da juventude em termos de idade, sim, desses que estão se apresentando como candidatos. Ô, Márcio, eu até lembrar rapidinho que até nem a Marcha para Jesus, nos últimos 2 anos, nem Marcha para Jesus no Guarujá não teve. Um absurdo, né? Aí é a questão da tal da intolerância religiosa. Eu acho que a gente tem que respeitar cada uma das religiões. Se você quer fazer
o evangélico faça, se a Umbanda quiser fazer, se o Candomblé quiser fazer, a gente tem que respeitar todos. Né? E tem órgãos dentro da prefeitura que estão ali para isso. É isso. Agora, por que não fazem? Aí a gente não eu não estou pública, dentro do governo, essa política pública ela não está sendo feita de forma eficaz. Mas, Márcio, nós tivemos um passado aqui, eu tive uma infância, eu tive uma juventude muito boa no Guarujá. Eu aproveitei a cidade, verão vivo. Opa. Tinha festejo em todas as praças. Eu recebi recentemente, até vão tirar sarro. Eu tinha uma foto, eu, meu avô e o Sérgio Malandro na Praça do Povo. Sérgio Malandro, assistiu várias vezes. Na Praça do Povo. Santa Rosa. No Santa Rosa. Porque meu avô era diretor de turismo naquela época do ex-prefeito Maurício Mariano. Então a gente tinha, porque ao invés da gente sempre melhorar de ano a ano, de mandato a mandato, a gente só regrediu, a gente só acabou. E esses direitos estão na Constituição. Lazer, cultura, entretenimento, está lá. Por que a gente não promove? A nossa cidade, ela dificulta para a pessoa que quer fazer evento, que quer fazer algo por nós. E a prefeitura precisa participar mais ativamente. Isso dá para voltar. A Secretaria de Turismo tem capacidade, tem potencial e tem estrutura para isso, assim como a Secretaria de Cultura também. A gente precisa restabelecer essas duas secretarias para que a gente volte a ter o que nós tínhamos no passado. Em relação à questão do esporte e juventude, onde nós praticávamos esporte? A gente ia direto na secretaria? Não, a gente iniciava na escola. O esporte ele inicia na escola. Quantas quadras foram construídas agora para dar oportunidade? Se a gente não gera oportunidade, o jovem vai ficar mais fácil, cara. O que é mais fácil, muitas vezes dentro da periferia? É o que está ali, que oferece mais facilidade, que oferece mais conforto. Agora, se o poder público de fato se engajar e oferecer alguma oportunidade para esse jovem, seja esporte, seja cultura, seja lazer, seja entretenimento, você pode pelo menos colocar ele, escolhe, aí tá aí, a oportunidade tá aí, você segue se você quiser. Então a gente precisa retomar. Ontem tive numa reunião e fui questionado por uma pessoa, mas a gente fazia educação física na escola, tinham todas as modalidades, a gente gostando ou não, e depois daí a gente ia para a secretaria e individualmente, cada um, quando se destacava na sua modalidade, ia para o tênis de mesa, para o basquetebol e tal. Hoje, infelizmente, a gente foi só perdendo. Quem faz isso hoje são as entidades e a Câmara. Pode pegar. A maior parte dos projetos sociais voltados, cultura, lazer, entretenimento e esporte no município de Guarujá, é a Câmara Municipal. A maioria das associações que fazem isso. Eu, pelo menos, tenho em torno de 30 a 35 entidades que eu ajudo, aporto com emendas minhas, de futsal para meninas, para meninos, futebol de campo, judô, jiu-jitsu, karatê. Dá para a gente fazer. Precisa ter pessoas que tenham essa consciência e usem a ferramenta pública para, de fato, fazer, voltar a ter o esporte que a gente deseja. Dar oportunidade para o jovem, não só nessa área, mas também a gente poder dar oportunidade para o jovem ter estudo, para o jovem poder escolher uma profissão e seguir a vida dele com tranquilidade. Muito bem, olha, você citou aqui a falta que a gente tem de articulação para trazer faculdade, FATEC, o 1º de maio é um patrimônio municipal que, infelizmente, os relatos são tristes, que está abandonado, tem dificuldade, tentaram fechar o 1º de maio, né? E a gente vê uma falta de deputado aqui comprometido com a cidade. A gente tem alguns deputados com articulações com vereadores, com líderes comunitários aqui na cidade do Guarujá, mas há muito tempo que o Guarujá não elege um deputado da cidade, né? E já tivemos tempo de ter 2 deputados federais e um estadual, né? Na época, eu acho que foi o Rui estadual, né? O Nelson federal e o Maurici federal. O Nelson era estadual? Os 2 estaduais. Os 2 estaduais e um federal. O Maurici federal. Só 3 deputados da cidade. Hoje há muito tempo que a gente não tem. Eu acho que isso traz um prejuízo. Muito né? grande. E independente do colorido partidário, da paixão que se traz nas eleições, eu acho que pós-eleição municipal, eu acho que as cabeças pensantes, os grupos políticos da cidade devem pensar numa aliança, num pacto pelo Guarujá, para que a gente possa eleger deputados que tragam articulação, para a gente ter um AME aqui, já foi citado aqui, o AME era para vir para o Guarujá, aí foi para tal lugar, a FATEC era para vir para o Guarujá, aí foi para tal lugar. Então o Guarujá ele tem perdido muito. Outras cidades da região, e com todo respeito às cidades da região,
tem avançado bastante, a gente não tem conseguido avançar nisso. Então eu deixo essa mensagem aqui à classe política do Guarujá, que pense no desenvolvimento da cidade, independente das paixões, do colorido partidário, a gente construa um pacto pela cidade, né? E a gente possa eleger deputados na próxima eleição. E, de repente, o 1º de maio podia ser uma escola de ensino técnico, um instituto, já me falaram de fazer uma fundação. Uma fundação 1º de maio. Porque tem uma questão que a educação não pode ter ensino técnico, sim. tem uma questão... Então, faz uma fundação, né? Sim. Um instituto, algo que possa... Senta com os profissionais, ouve eles, vê de que forma que a gente pode potencializar o trabalho que eles estão fazendo. É o que eu falo do Inventa Roda. Senta com as pessoas que estão lá, constrói junto com eles. Não do meu jeito. Eu não sou especialista numa coisa, eu não vou discutir com o Barba que é especialista nessa coisa. Eu tenho que escutar do Barba, formar uma opinião e fazer justamente o que é necessário. Mas político aqui no Guarujá, Rubens, tem medo de criar novas lideranças. A gente vê isso. Político tem medo de criar novas lideranças. E assim, tem que confiar no seu taco. Faça. Se você for prefeito, se você for deputado, faça o seu melhor que a população vai reconhecer. Vai reconhecer. Agora, a gente não pode, nessa vaidade política, a gente ficar sem representatividade. Eu não sei quem foram os candidatos que falaram do AME. Sim, não é que nós perdemos o AME. O AME pode ter aqui no São Vicente, em Praia Grande e tal, pode ter, nós não perdemos. Dá pra gente ir atrás. Falta interlocução com o Estado de São Paulo. Nós já temos a área. Atrás onde é, ali na Mário Daige, ali atrás do SAMU, onde era a antiga UPA Boa Esperança, aquele pedaço era para ser o AME. Tentaram levar o PS de Vicente de Carvalho para lá, da São João. Sim. E a gente brigou para não tirar da onde era ali no Paicará, porque é um equipamento que atende a população inteira de Vicente de Carvalho. Mas uma AME ali, onde você está falando ali, onde queriam levar o PS, seria excelente ali. Então, porque ali você está no centro de tudo. O SAMU foi levado para lá, pensado estrategicamente. Então, põe um AME ali. Então, se a gente não conseguir fazer esses representantes, a gente fica dependendo de pessoas que primeiro vão ver a casa deles e depois vão pensar na gente. Se a gente tem um deputado federal que pode botar aí 5, 10, 15 milhões investido diretamente no Guarujá, a gente espera de deputados que tiveram um percentual, né, de votos aqui, mandar 1 milhão, 500 mil, 200 mil para coisas muito pontuais. Então a gente perde muito com a falta de representatividade. Mas a população do Guarujá tem que entender que se a gente não formar os nossos próprios políticos, nossos próprios líderes, nós vamos sempre ficar a reboque de outras cidades. Todas as cidades da região metropolitana da Baixada Santista cresceram, menos o Guarujá. Nós estamos estagnados há muitos anos. São Vicente voltou a crescer, Praia Grande está enorme, tanto é que o ex-prefeito está voltando, porque quer fazer mais. Em Santos, a mesma coisa, eles querem tirar um bom prefeito para colocar outro bom prefeito. Bertioga, o prefeito fez milagre com tão pouco dinheiro. Bertioga arrecadou 800 milhões de reais. 800 milhões de reais para todos os segmentos. Só a educação do Guarujá, para esse ano, teve 672 milhões. Quase o orçamento de Bertioga. E a gente não conseguiu resolver nem 1/3 da necessidade da educação do Guarujá. Vaga de creche, nada. Entende? Então é isso. A gente precisa ter novas lideranças, construir novas lideranças e tem que acontecer, Rubens, exatamente a partir do dia 1º de janeiro de 2025, independente do político que venha a vencer as eleições. Rafael, você fala de novas lideranças. Você, na Câmara, tem sido uma grande liderança, mesmo se posicionando contrário a muitas coisas que o governo vem fazendo. Os outros vereadores têm uma bancada forte te apoiando, né? Lá você tem a presidente da Câmara está te apoiando para a tua pré-candidatura. Você tem o Santiago Ângelo, que foi um dos vereadores mais bem votados na última eleição, né? Foi o mais votado. Mais votado. Santiago Ângelo, o Vaguinho. Peitola também, Peitola que foi muito bem votado. O Vaguinho. O Peitola teve 20 mil votos para deputado. 21 mil votos para deputado. Então você é um cara que está com uma musculatura política muito boa para disputar as eleições. Nas pesquisas a gente tem visto algumas aí, você aparece em segundo, em terceiro, né? Então você tem uma musculatura muito boa. Eu acredito que você está preparado para esse embate político. São 14 candidaturas se apresentando, mas nós vamos ter, na verdade, no máximo 12.
E você está procurando mais aliança? Você está buscando mais musculatura do que você já tem? Como é que está esse jogo? A verdade é assim, os vereadores que estão comigo, por conta até da questão partidária, o Edmar Lima dos Santos, presidente da Câmara, Junieroso, o Santiago Ângelo, o Vaguinho é oposição junto comigo na Câmara e o vereador Fernando Peitola do PRD. Então, esses são os vereadores que estão caminhando comigo nesse processo. Mas uma coisa que é curiosa na Câmara, quando a gente vê a sessão, a gente fica tentando criar algumas comparações. Poxa, mas esse vereador ele é mais aguerrido, esse grita mais, esse fala menos. Eu não sou igual a ninguém. Eu não vim para a política para ser igual a ninguém. Eu preciso ser, pelo menos, honesto e correto como foi o meu avô. De resto, eu tenho a minha personalidade, eu construí a minha característica política e não é gritando que eu vou conseguir as coisas. Eu sempre consegui as coisas no diálogo. Se eu estou conseguindo, se eu construir essa musculatura política, não é porque sou o Rafael legalzinho, vamos lá para o lado dele, não. Porque eu construí uma estrutura, uma base forte e aí eu fui convidado para o partido que estou hoje para fazer frente hoje a essa pré-candidatura. Então, assim, o relacionamento que eu criei, a base que eu criei, que eu venho criando, eu acho que fortalece muito essa minha empreitada. E é claro, eu tenho boa relação, acredito eu, com todos os candidatos. Não tem como a gente não ter relação, porque nós já militamos juntos, outros nós já trabalhamos juntos, outros candidatos começaram junto comigo, outros estavam um pouquinho mais à frente. Então, assim, não tem como a gente ter qualquer relação ruim com eles. Pelo contrário, mas a gente vai abrir diálogo com pessoas que pensam muito parecido comigo, muito parecido com o grupo e com o segmento que eu estou atuando, né? E aí a gente vai tentar fazer esse enfrentamento aí para vencer a eleição para 2025. Mas eu tenho certeza que a gente vai conquistar mais umas forcinhas aí daí para frente. Nessa questão da saúde, comentando rapidinho, Rafael, a questão da saúde, exemplo, o governo do estado mandou 2 milhões agora, né, a prefeitura repassava 4 milhões para o Hospital Santo Amaro e a prefeitura acabou, em vez de mandar os 4, mandou 2 e o governo do estado mandou os 2, ou seja, para manter os mesmos 4 milhões de reais. Então a gente percebeu que a própria prefeitura ela acabou tirando o dinheiro da saúde, investimento na saúde. Porque a saúde hoje é um problema que Guarujá sofre todos os anos. Né? Eu não tenho plano de saúde, acredito que meus companheiros aqui não tenham. Não que a gente não quer ter, é a condição econômica hoje. Eu priorizo hoje mais a minha filha na faculdade do que ter um plano de saúde hoje para mim. Né? Então, assim, como é que você vê essa questão de saúde no Guarujá hoje? Hoje o prefeito é um médico. Você não é médico, tu vai conseguir projetar algo para a saúde, você tem visão com a saúde, de que forma amenizar os danos, porque as filas nos postos de saúde aumentam cada dia, as UPAs, a UPA da INSET está caindo, vai cair na cabeça de alguém aquela UPA lá, vai matar a gente daqui a alguns dias lá, eu não quero que aconteça isso. Mas o prédio está lá cada dia mais definhando. Pessoas que tropeçam nos pedaços de madeira. Então como é que você olha a questão da saúde hoje, Rafael? A situação da saúde do Guarujá, eu só vou te devolver uma pergunta. Quantos secretários de saúde nós tivemos ao longo de 8 anos? Quase 20, né? Tivemos 10, pelo menos. Como é que a gente vai conseguir fazer algo se cada um que entra tem uma metodologia, tem uma forma de trabalhar e tem que entender todo o sistema para dar continuidade? É impossível isso. A gente precisa restabelecer a saúde no município. E a gente, infelizmente, a gente peca justamente onde é o mais necessário. Todo mundo fala, precisa de leito, precisamos brigar para ter hospital. Sim, é importante. Mas a gente precisa trabalhar na USAFA, que é justamente a atenção básica, a prevenção. Se a gente trabalhar na USAFA, se a gente prevenir mais, a gente evita superlotação nos hospitais. E uma outra questão, nós não temos um hospital municipal. Nosso hospital é regional. Nós temos 30% do Santo Amaro SUS. Tá certo? Nós temos soluções caseiras aqui dentro, só que por falta dessa interlocução com o governo federal e o governo estadual, tem 2 equipamentos aqui que poderiam ser potencializados. Uma é aqui o Panda Rodoviária e o outro é o antigo Ana Parteira. Um hospital tem 80 leitos, já poderia ser um hospital SUS há muito tempo, um hospital central da cidade, resolveria a quantidade de leitos pago pelo SUS, bem como o Estado de São Paulo poderia devolver o Ana Parteira para nós. Lá tem 70 leitos, sendo 13 leitos de UTI. E a gente atacaria a atenção básica. Se a gente, o Guarujá cresceu demais. Se a gente não fizer o acompanhamento, Barba, na tua área, como é que você cria um novo bairro? Você vai lá no Parque da Montanha, você coloca um monte de gente, sequer fez uma creche, sequer fez uma USAFA, sequer fez uma escola.
sabe o que acontece? Está superlotando a Vila Edna, está superlotando o Morrinhos, está sobrecarregando todas as outras. Então o Guarujá cresceu. A saúde do Guarujá não acompanhou, o poder público não fez essa saúde crescer junto. Então a gente precisa hoje atacar na atenção básica, dar prioridade à prevenção e aí, com o tempo, a gente reaver esses equipamentos para que a gente tenha os leitos necessários para atender a nossa população. Muito bem, olha, e aproveitando essa questão de vários secretários que tivemos na saúde, eu quero deixar um apelo aqui a você, Rafael, se uma vez lá na frente Deus te abençoar e você ocupar o Executivo Municipal, quero falar aqui da assistência social, né? Eu sou assistente social e o que a gente viu nos últimos 8 anos na assistência social, não teve um secretário de assistência social que fosse assistente social. A gente teve um guarda municipal, com todo o respeito, eu não estou questionando o trabalho de ninguém, né, mas a gente teve um guarda municipal, um sargento do Exército, que era vereador, a gente teve um tenente da polícia, um advogado, que hoje é pré-candidato a prefeito também, e hoje está o rapaz lá, que assim, a equipe gosta muito dele e tal, não estou questionando o trabalho de ninguém, mas não teve um assistente social sentado na cadeira de assistente social. A gente não pensa numa Secretaria de Saúde alguém que não seja médico está ocupando. A gente não pensa na Secretaria de Educação alguém que não seja professor. Talvez um bom gestor como o José Serra. É um quiosqueiro na Secretaria de Educação hoje, né? Quiosqueiro. Com todo respeito aos quiosqueiros, nós temos um quiosqueiro. Mas assim, o José Serra, ele não era médico, mas fez um bom trabalho no Ministério da Saúde. Mas é um caso isolado. Então eu deixo esse apelo a você e a todos os pré-candidatos que se atentem a isso, né? A gente precisa ter um respeito pela Secretaria de Assistência Social, até porque o Guarujá é uma cidade cercada por bolsões de pobreza com ilhas de riquezas nos grandes condomínios. E a gente precisa ter uma Secretaria de Assistência Social otimizada, com recurso, com equipamento e com pessoas que entendam do assunto. Rafael, rapidinho, infelizmente nós estamos chegando já no final. A conversa contigo, ela passou, acho que foi a mais rápida de todas, pela qualidade da tua discussão com a gente. Eu não vou querer mais intervir, porque eu acho que eu já falei bastante aqui. Imagina. Eu queria só te desejar todo o sucesso do mundo aí nessa tua empreitada. Obrigado. Acho que você é um dos principais candidatos dessa eleição. A gente está tendo feedback dessas reuniões nossas com a população na rua. E o pessoal estava sempre cobrando. E o Rafael? O Rafael vai ter com o Rafael também? Até porque como você não veio no dia que estava previsto, ficou aquela dúvida. E eu quero agradecer que a gente remarcou e você está hoje aqui com a gente. Então, todo sucesso aí na tua empreitada. Espero que tudo dê certo. Obrigado. Boa sorte, Rafael. Obrigado, Márcio. Obrigado. Eu respondo primeiro aqui. Sim, eu agradeço aqui. Não, já me agradeceu, pode já falar. Tá dando tchau. Rápido, porque eu já volto para cá. E o tempo também ali já era. Rubens, em relação aos profissionais nas áreas, o último profissional que teve na assistência social, que eu tenho que reconhecer uma pessoa que eu gosto demais, Elizabeth Grácia. Verdade. Elizabeth Grácia. Verdade. Ela fez aquela secretaria, tanto é que saía prefeita, entrava prefeita, ela se mantinha, porque é uma área extremamente delicada. O Rafa tá lá, meu parceiro, gosto muito do Rafa. Boa. Né? Se esforça pra caramba, mas se você não tiver a pessoa lá em cima que dê subsídio, dê suporte para que o secretário consiga desenvolver o trabalho, se conseguir chegar no meu objetivo, eu não quero só pessoas que fiquem, não, sim senhor, não senhor. Você tem que buscar solução, você tem que fazer com que a sua secretaria, a sua pasta funcione. É dessa forma que eu penso. A gente já tentou por médico na saúde e não deu certo. A gente precisa de gestão. Pessoas que façam gestão de verdade. Então, é nesse sentido que eu vou trabalhar. Se eu não tiver uma pessoa especialista, eu vou buscar pessoas dentro da máquina pública que possam fazer esse desenvolvimento nas secretarias. Todas elas. Eu tenho... meu pai foi funcionário público 40 anos, né? Meu sogro, finado Massinha, passa o municipal Rafael Vitiello e passa o municipal Moacir dos Santos Filho, é meu sogro, Moacir dos Santos Filho Massinha. Né? Então, a minha esposa é funcionária da prefeitura, a minha tia hoje toma conta da Casa Cai, assistência social. Então, assim, nós temos pessoas capazes dentro do poder público para tomar conta dessas pastas. E a gente vai discutir posteriormente essa questão que eu acho extremamente importante. Márcio, obrigado pela oportunidade que vocês estão dando. Quero pedir desculpas
quando falhei aqui, eu não gosto de falhar, né? Eu não vim porque eu não pude vir de fato, tanto é que eu entrei em contato, falei, pô, me encaixa? E ficaram de me devolver uma ligação, falei, pô, os caras não me querem mais. Não, vamos lá, eu quero bater um papo, vamos lá trocar uma ideia, porque é extremamente importante o que vocês estão fazendo. Espero que a gente possa voltar numa outra oportunidade, junto com a CEMAG, para falar das propostas ponto a ponto, e eu tenho certeza que a gente vai sair com um debate de alta qualidade e oferecendo o que tiver de melhor para a população de Guarujá e do Itapema. Obrigado. Barba, sua despedida, suas considerações finais aí. Rafael, eu queria voltar um pouquinho aqui na questão da emenda impositiva. A gente sabe que todos os vereadores têm emenda impositiva, mas alguns têm a preocupação de realmente essa emenda chegar na ponta da linha. E isso é muito importante para nós, porque quando a emenda chegou a primeira vez, a comunidade ficou muito revoltada, porque você tinha lá o voluntário que fazia um trabalho e você tem um cara técnico, um professor, de educação física, etc. e tal. E a gente acabou convencendo essas pessoas, você precisa se formar. E hoje eu, na minha entidade, eu já tenho pessoas preocupadas em se formar em educação física para se manter comigo na entidade. Então, assim, importante a seriedade dessa emenda impositiva e quando realmente ela chega lá na ponta da linha, e eu acredito que tu, com a tua seriedade, vai colher frutos disso, porque chegou realmente no local que tinha essa necessidade. Eu usei... E só para me despedir aqui, quem já está em cima da hora, te parabenizar pela tua força de vontade, né, pela tua coragem, estar colocando o teu nome, é importante isso para o nosso cenário político, uma pessoa jovem que nem você, te desejar boa sorte, que dê tudo certo para você. Obrigado, Barba. Rapidamente, emenda impositiva, é extremamente importante que a gente construa, seja o que qualquer prefeito que ganhar tem que ter um olhar voltado ao terceiro setor. Se você não tiver uma secretaria, uma superintendência voltada a essas discussões, o terceiro setor cresceu demais, principalmente agora com as emendas impositivas. Então a gente está buscando esse olhar, está buscando esse conhecimento para que a gente possa deixar as entidades aptas a poder receber as emendas, tanto quanto as pessoas qualificadas para poder prestar o serviço. Né? E Barba, eu não estou aqui à disposição, não estou colocando meu nome à disposição. Eu estou há quase 2 anos trabalhando para ser pré-candidato a prefeito. Eu sou uma opção para o Guarujá. Eu me coloquei como uma das opções. Sei que tem outras, quero que a população analise cada uma delas, mas eu não coloquei meu nome à disposição. Eu sou uma opção do Guarujá. E agradeço pela oportunidade aí, tuas palavras também, e a gente vai bater muito papo daqui para frente. Pastor, só despedir, suas considerações finais. Vamos embora, dá tempo de falar rapidinho aqui, né? Gostou? Eu tô rápido, eu tô olhando ali. Não deixa o Rubens com o coração na mão, não, hein? Rafael, agradecer a tua presença aqui também pela atenção com a gente, receber o nosso convite e vir. Parabéns pela sua representação das suas colocações feitas de forma brilhante aqui hoje. Obrigado. Eu quero rapidinho aqui também, já que o Márcio agradeceu o seu avô pelo título de utilidade pública, quero agradecer também, em nome da CEMAG, ao teu par na Câmara, vereador Sorriso, que nos deu o título de utilidade pública, né? Falta só a prefeitura dar a última assinatura direitinho lá, e a gente quer agradecer o vereador Sorriso por 16 anos de entidade, pela primeira vez a gente consegue receber um título de utilidade pública, né? E aproveitar o ensejo, Rafael, e pedir e te lembrar, parabéns, que realmente a gente percebeu que a tua votação ela foi na cidade inteira, principalmente nas escolas mais simples do Guarujá. Então, não esqueça que existe 1/3 da população do Guarujá que ela está abaixo da linha da pobreza. Isso é gritante, isso é preocupante. E quem lidar com isso no dia a dia, tanto não é o poder público e nem a Câmara, mas as associações de moradores. E nós, em alguns momentos, foram tiradas das nossas pernas. A gente está sem poder de força, estamos desmotivados, porque não há um incentivo do poder público. Então a gente pede a todos os prefeitos que passam aqui, os pré-candidatos, que ao se eleger, lembre-se das associações de moradores, dê poder de força, ajude a organizar. Sempre lembro que o Márcio lá hoje é uma associação que tem uma dívida de quase R$200 mil de dívida ativa. E quando é que se resolve isso? Né? O Barba deve ter lá também com uma correria na Vila Júlia, o Rubens no Jardim Santense e como os outros companheiros também. Então que você realmente dê voz a esse 1/3 da população de Guarujá que está hoje abaixo da linha da pobreza. Pastor, obrigado pela oportunidade também de estar batendo esse papo com você. Sabe que o carinho que eu tenho, o respeito que eu tenho, tenho certeza que a gente vai conversar muito, porque é importante que a gente construa isso junto. Não adianta eu querer, como eu falei no início do nosso bate-papo, eu querer fazer da minha cabeça, do jeito que eu quero, eu tenho que fazer do jeito que vocês precisam. Né? E eu sei a ferramenta que o CEMAG é para o desenvolvimento dos nossos bairros. Eu tenho algumas ideias que posteriormente, eu não quero dar spoiler aqui, posteriormente a gente vai colocar aqui, tem algumas questões que eu acho que são importantes até para que vocês coloquem para os seus associados, afiliados, né? Mas você pode ter certeza
que essa minha votação, justamente nesses bairros periféricos, não vai ficar em vão. Eu tenho muitas pessoas, eu tenho muitos amigos que estão esperando, estão criando expectativa na pré-candidatura do Rafael Vitiello e eu pretendo honrar cada voto que eu tive lá. Muito obrigado. Isso daí, então encerramos aqui, ó, vou dar a palavra para o Rafael Vitiello, nosso 12º convidado, tá, para sua despedida, sua mensagem final aí para quem está em casa nos assistindo. A palavra é sua, Rafael. Obrigado, Rubens. Mais uma vez agradecer ao pastor Ricardo, Barba, Márcio. Obrigado pela oportunidade que vocês estão dando de conhecer um pouquinho cada um dos candidatos. É importante que você procure a história de cada um deles, o que cada um fez, o que cada um representa ou representou aqui para a cidade, que dê oportunidade para o melhor que vocês acharem, né? A gente precisa do apoio de vocês, que a população participe de verdade da política. Não é brigar, não é vestir camisa, é participar como cidadão. É importante que as pessoas entendam a importância que a política tem na vida de cada um de nós. Então, é nesse sentido que eu peço para que vocês analisem cada um deles, né? E agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês estão dando da gente falar um pouquinho da minha pessoa e um pouquinho do que eu penso para a nossa cidade, para a nossa pérola do Atlântico. Bem, muito bem, muito bem. Olha, estamos aqui encerrando nossa 12ª entrevista, Márcio. Não, nossa reunião, né, Márcio? Não somos repórteres e também não somos jornalistas, como a gente sempre pontua aqui. Receberemos na próxima quinta-feira o nosso 13º pré-candidato, Edilson Dias. Tá? E eu escolheu o número, né? Caramba, escolheu o número. Nosso 13º convidado, Rafael. E eu quero aqui agradecer a ISTV por essa parceria, agradecer toda a equipe que nos atende muito bem. Quero aqui agradecer o Jovem Braille, o pessoal que está nos bastidores aqui acompanhando, o Rafael Vitiello. Quero aqui agradecer toda a diretoria da SEMAG, que tem nos dado apoio, tem nos dado suporte nessa empreitada. E aqui encerramos mais um bate-papo com os pré-candidatos. Uma boa tarde. Boa tarde, né, pastor? Boa tarde, né? Uma boa tarde a todos. E força, Claudinho. Estamos aí. Força, Claudinho. Vem, Claudinho.